A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, notícias e testemunhos. Irmãos, Vila Ré, neste dia 22 de maio de 2025, foi pregado Lucas 22, versículo 54. Ancião Nenê pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Um culto aonde nós sentimos a presença de Deus, irmãos. Santo Deus, um culto maravilhoso. E peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe, irmão, esses cultos nas redes sociais, WhatsApp e Facebook, irmãos. Deixa aqui também seus pedidos de orações. Muitos pedidos de orações têm chegado até nós. Falecimentos, né? O Senhor recolheu no dia de hoje o nosso irmão Aristides Valérios, irmãos, o ancião mais antigo ali de Londrina, Maringá, né? Eu acho que é uma das duas cidades. Vocês me ajudam aí, irmãos. E o velório, o sepultamento vai ser dia 23 amanhã. Já está lá um vídeo já notificando, irmãos. Mas vamos orar pela família de nosso irmão também, pela Irmandade, né? Que vai ficar aí só saudades, tá bom, queridos? Vamos ouvir na mesma comunhão este culto. Vamos ler, com a ajuda de Deus, no Evangelho de Lucas. Lucas 22, no verso 54. Então, prendendo, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiam de longe. Havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: És tu também deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro fora, chorou amargamente. Até aqui. Amém, Senhor. Os evangelhos é a tradução de boas novas, né? É o que foi prometido pelos profetas, são os 4 evangelhos que narram o nascimento e a vida e a missão de Cristo. Aqui ele tinha acabado de ser preso, denunciado por Judas Iscariotes, e vivia muito perto, andava em um lugar, e quando logo se dá assim a traição, é bíblico que Judas muito bem conhecia os lugares aonde ele ia com os outros discípulos e com Jesus. Ele conhecia a intimidade deles, não é? De intimidade
ela pode ser explorada por quem não ama, razão pela qual é necessário muito cuidado. Cuidado porque o homem consegue fingir, o homem consegue alimentar certa hipocrisia, e nem pelo fato de estar perto quer dizer que sempre ama, né? O coração é uma terra que ninguém conhece a não ser o Senhor. É uma terra desconhecida. Judas foi uma terra desconhecida, escolhido, andou, viu, acompanhou, provou, andou. Ele fez o que ninguém aqui fez. Nós nunca andamos com Jesus pessoalmente e nem sabemos, ninguém sabe como que era a sua expressão facial. Hoje eles põem aí num papel uma coisa, uma escultura, mas quem que vai garantir? Não ficou essa expressão. É uma dedução que se faz, pinta, esculpe e pronto. Mas Judas não. Nós servimos a ele por ver, mas Judas andou. Judas andou com ele por muito tempo, de um lado para o outro, mas acabou. Ele tinha uma semente dentro dele, assim, voltada para o dinheiro, né, para a matéria, e acabou por conta disso cometendo um grande mal. Quem ama o dinheiro serve, a gente trabalha, mas sem ele a gente não vive, porque tem que pagar, viver, paga para nascer, viver, morrer, tudo se paga. Então não somos ignorantes ao ponto de dizer que a gente não precisa. Jesus também, certa vez sem dinheiro, que não carregava dinheiro, precisou pagar o imposto que não tinha. Ali junto com o discípulo, ele falou: pesca aí um peixe, você vai encontrar 2 dinheiros, se paga o meu e o teu imposto. Então, e quem sabe alguém está aqui, ele está chorando porque você é um homem justo, é uma irmã justa, tem prazer em pagar o que deve e não está dando. E Deus vai te ajudar a pagar tuas contas. Deus vai te ajudar. Uma que é dever. E quando a gente consegue pagar uma conta, é tão gostoso, é prazeroso tirar das costas uma dívida, né? É uma sensação de alívio. Tem gente que não, mas é delicioso você, no dia de pagar, você ter com o que pagar, dá até vontade de dar um gritinho de glória, louvado seja Deus. Você vai dar um gritinho de glória, porque Deus vai te ajudar. Glórias a Deus. Mas ele tinha essa semente dentro dele, e andou junto, e aqui um pouco atrás ele contribui para a prisão de Jesus. E aí começou, porque aquele grupo todo estava muito próximo de Jesus e também multidões, agora vai dispersando. A vida é assim, se ajunta no bom momento, mas a hora que a coisa aperta, cada um ganha o seu rumo, né? Paulo chega até a agradecer lá um dos companheiros que foi muito útil para ele na prisão dele. Paulo ficou prisioneiro numa casa por bastante tempo e ele agradece a Deus por Deus ter lhe dado um companheiro que contribuiu com ele muito nas suas prisões. Tem companheiro que tem amizade, irmãos. Tem amizade que é um verdadeiro patrimônio. Por isso que a gente não pode ser briguento, encrenqueiro, não fazer por dó de perder uma boa amizade. Uma boa amizade tem dinheiro que paga, e é bíblico, mas vale um amigo do que um irmão. Isso por conta dos valores do amigo. Agora imagine um irmão amigo, um amigo irmão.
melhor ainda. Então, agora Jesus já preso, eles já levaram lá para a casa do sumo sacerdote, aquele povão já olhando de longe, e veja o que aconteceu com Pedro. E Pedro seguia de longe, estava sempre pertinho, agora de longe, agora de longe, olhando de longe, acompanhando meio de longe. Lá era fisicamente, não é? Ele era físico, estava no corpo humano, e Pedro também. Então se media a distância fisicamente. Mas hoje Jesus não está aqui fisicamente, mas em espírito Ele está. Aleluia. Será que não tem ninguém aqui que o anda de longe, acompanha de longe, vive de longe? Mas como é que eu sei se eu estou longe? Os atos, as atitudes, não é? E isso mostra se a gente vive perto ou a gente vive longe. Se a gente procura agradá-lo, nós estamos perto. Se alguma coisa desse mundo nos leva ao erro, nos castiga, nos escraviza, a gente acompanha de longe, de longe. Mas hoje Deus vai te trazer bem para perto. Glória ao nome do Senhor. Senhor te trará para perto, porque a tua forma de amar pode oscilar, mas o amor de Deus é tão perfeito que Ele não faz barganha. Ele ama sem ter lucro, porque quando Ele te ama, o lucro é teu e o lucro é meu. E quando o homem não ama, é o homem que perde, é o homem que fica pobre, é o homem que fica à mercê do mal. Então ele agora segue de longe, se percebe que era frio, não é? E próximo daquele momento, o povo que estava por ali, bem dentro do pátio, lá no meio do pátio, acenderam fogo e ficaram lá, pessoas assentadas em volta desse fogo, se aquecendo. Estava lá esse grupo. Pedro veio de longe. Jesus já tinha sido conduzido lá mais para dentro. Pedro se assenta numa roda, onde tinha um fogo ali no meio, ficou se aquecendo, e foi aquecendo, ficou por ali. Uma criada fazia parte de todos aqueles que estavam ali para condenar, observou Pedro assentado, ficou olhando para ele e falou para ele: mas você também andava com ele? Eu não andava coisa nenhuma, eu andava, não andava. Veio mais tarde outro, a mesma coisa, nem conheço. Depois veio a terceira vez e falou de novo: não, nem sei quem é ele. E ficou lá aquecendo no fogo. Irmãos, e hoje Deus vai te tirar de uma rodinha de fogo e trazer para esta graça maravilhosa. Aleluia. Não é o fogo, essa combustão natural que acende, que apaga, não, que aquece o ambiente, é um outro fogo. Tem um fogo que ele atrai para perto dele os maldizentes, os murmuradores, os idólatras, os maliciosos, os perjuros. Ele traz para perto dele um ambiente muito ruim. Aleluia. Pedro deixa de estar perto de Jesus, anda longe e ainda vai se assentar em volta deste fogo. Dê glória ao Senhor. Deus vai te tirar de algum ambiente, Amém. de alguma situação. Glória. E Jesus, num outro lugar, ele falando com Deus Pai: eu quero, ó Pai, que aonde
eu estiver, que eles estejam também. Pedro evitava, Jesus estava puxando ele para perto. O Senhor vai puxar-te para perto dele daqui para frente. Tua linguagem vai ser outra, teu jeito de se conduzir vai ser outro, o jeito de expressar, de olhar, de se conduzir, de viver, de atitude, de iniciativa, vai trocar tudo. Deus te dará uma outra identidade. Glória ao nome do Senhor. Então, pouco depois veio, depois de uma hora de novo, mas enquanto ele se manifestava dessa forma, uma profecia que tinha sido dada por Jesus, o galo canta, e bem naquela hora, o Senhor preso olhou para Pedro lá em volta do fogo, só olhou, não falou nada. Quando olha, e Pedro percebeu que aquele olhar queimou sua consciência, ele chora amargamente. Fui tão amado, fui escolhido, e agora me recusa a dizer que eu conheço, eu andei com ele. Ele me chamou para andar em cima das águas. Eu falei que eu queria, ele falou, então venha. Ele me deu poder para andar em cima da água. Agora eu fiz isso com ele. Ele curou minha sogra da febre. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor está aqui hoje, não em pessoa, mas em Espírito, pelo Teu Espírito Santo, para fazer com que em momento algum da nossa vida a gente venha se distanciar dele para agradar amigos, para estar bem com esse, bem com aquele, bem com aquela, bem com aquela outra. Eu preciso, se eu demonstrar que eu sou crente, eu não vou ter promoção, eu não vou ganhar bem. Se souberem que eu sou crente, eu deixo até de ganhar cargo disso e daquilo. E isto é assentar em volta de um fogo e evitar amar o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Deus vai saber, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai apagar esse fogo. Glória ao nome do Senhor. Era um Pedro sendo conduzido pela sua conveniência. Na hora boa eu fico perto. Era Pedro que mais falava. É o que mais falava, era Pedro, era ele que tinha tirado a orelha de um soldado, era ele que estava pronto falando, mas nos seus erros Jesus foi amando, 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 e olha, você diz que o Senhor não te ama, e como Ele te ama, e como Ele te ama. Aleluia, a razão da gente viver nesse mundo e não embrenhar nesta sujeira, nessa podridão que tem nesta terra, não é capacidade tua, não é capacidade minha e de ninguém, é o amor dele que te capacita para dizer não às imundícias desse mundo e sair desta fogueira onde junta a impiedade e viver nesta obra com pureza, aguardando a vida eterna. Tem pessoas que nem irmão, que nem saúdam o outro, dependendo de onde está, onde trabalha, não pode saudar que não responde, finge que não vê. Meu Deus do céu, é ou não é? Qual a vergonha de dizer, não precisa gritar, paz de Deus, meu irmão, amém, amém. Paz de Deus, nem fala nada, um medo, uma vergonha. Mas será por que tem vergonha, hein? Será por quê?
Talvez faz o que não deve, se dizer que é, complica. Tem tudo isso. Mas enquanto os outros estavam perto, Pedro estava lá no foguinho. Estava lá se esquentando. Mas o Senhor olhou para ele, aquele olhar que Ele olha para nós aqui hoje. Aquele olhar estava querendo dizer para ele: Pedro, você me evita, mas eu te amo. Você foge de mim, mas eu vou te trazer para perto, Pedro. Glória ao nome do Senhor. Isso é tão rico e tão glorioso que quando Cristo morre, lá nos dias, lá no terceiro dia, primeiro, segundo e terceiro, que Pedro e João foram até o sepulcro, os dois foram. João mais novo, está escrito que os dois corriam juntos, mas o João chegou primeiro. Você percebe que era mais novo, mais rápido. Chegou primeiro, está escrito que ele viu de longe lá o lenço que ele tinha visto lá na sepultura, né? Não estava lá. Ele ficou olhando para aquilo lá, mas ele não entrou dentro do sepulcro. O sepulcro não era como agora também. Ele era esculpido lá numa rocha, tinha uma antessala, onde os parentes e quem ia visitar sentava ali, e tinha uma divisão entre o sepulcro e esta antessala ali, onde as pessoas ficavam dessa forma. Então, Jesus lá, e o João chegou primeiro e não viu Jesus, só viu o lenço, olhando para o lado, mas não entrou não. Aguardou o mais velho, que era Pedro. Então olha o Pedro aí de novo. Esse Pedro que, segundo nós, fez isso comigo, está cortado. Não quero te ver, tenho ódio. Você me ignorou. Não é assim, irmã? Você me ignorou, está cortado, está na minha. Não é assim? Alguém está aqui hoje, você tem uma listinha do cortou. Não me levou para comer bolo no aniversário? Está cortado. Não me saudou? Está cortado. Tirou a vassoura da minha mão na limpeza, a cor de rosa? Está cortado. O rodo que eu trabalho na limpeza, eu cheguei e já pegou? Está cortado. No lugar que eu costumo sentar 32 anos, 6 meses, 11 dias, cheguei, sentou no meu lugar, está cortado. Está cortado. Mas Jesus não cortou Pedro. Viu a fragilidade daquele homem que era tão destemido, e viu quando Pedro desaba no choro. E agora, depois da morte, como vimos falando, lá vai João, aí vem Pedro, mais velho, cansado, viu o novo, respeita o velho, você vai ficar velho. Aí quando chega Pedro, ele olha, ele entra. Pedro aí já vê, pelo menos escreve aquilo que João não escreve. Aí ele não viu só o lenço, ele viu os lençóis, né? Lá no sepulcro. Não viu Jesus, mas estava o lenço lá que o João contou, e o João deve ter dito para ele: lá tem o lençol, o lenço não está jogado não, está arrumadinho. O lençol também não está embolado não, tá? Não está aqui não. Estão dizendo que ele ressuscitou, eu acho que ressuscitou mesmo, hein? A gente até acredita que o Pedro não aprontou de novo, né? Ele já passou um aperto tão grande. Então, é o Jesus, é esse que não desiste. Você está querendo desistir dele? Muitos estão desistindo. Não desista dele não, porque ele não vai desistir de você. Glória ao Senhor. A irmã e o irmão poderá até ficar insatisfeita, um gesto da gente como homem, um gesto de um ancião que não é um anjo, é um humano tal como todos,
um gesto de uma irmã, um gesto de uma irmã. Mas olha, Jesus só te ama. O homem falha, a mulher falha, mas Jesus não falha. Glória ao Senhor. Rasga essa lista de más lembranças, porque o Senhor, o que Ele tem a teu respeito é de ir te conduzindo debaixo do seu amor. Debaixo desse amor. Então, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra. Aí, saindo Pedro para fora, deixou fogo, deixou a turminha e foi chorar. O que eu acabei de fazer, meu Pai? Eu andei com Jesus para tudo, Ele sempre me chamava para estar perto dEle. Eu lembro do dia que Ele me chamou, que eu estava pescando lá. Por que eu fui fazer isso? Arrependido. E o arrependimento é um sinal muito bom. Tem pessoas que erram e não se arrependem. Quem não se arrepende bebe água na mesma caneca e vai produzindo males. Mas o arrependido fecha para balanço, considera, reflete, cai de joelho e chora: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda e acrescenta em mim a minha medida de te amar. O homem descarta fácil, um pequeno gesto está cortado, o mal entendido não interessa mais. Aí às vezes tem família grande, metade está de um lado, metade do outro, ou não fala com um, não fala com o outro. Aí depois, o dia que morre, tanta coroa, dá coroa em vida, dá coroa em abraço, em beijo, perdão. Leva um bolo para a sogra enquanto ela come, para a nora enquanto ela come. Fazer o que com flor depois? Faz agora. Leva lá uma orquídea boa para ela. É caro a orquídea, mas é bonita. Leva lá uma orquídeazinha. Faz em vida, mama em vida, considera em vida, honra em vida. Viva em paz em vida. Fingir não. Nunca vi. Meu Deus, nunca viu. Jesus andou com ele, foi escolhido por ele. Eu. Mas Jesus, ciente de tudo, depois quando olha para ele, acabou com Pedro. Aquele olhar de Jesus acabou com Pedro, converteu Pedro. A gente acha que a conversão dele veio por ali, porque lá atrás Jesus ainda fala: quando te converteres, confirma os teus irmãos. Já estava escolhido, mas não era convertido. Tem quem batiza, mas falta conversão. Falta. Se é briguento, você não está bem convertido ainda. Você não tolera nada, falta conversão. Umas mentirinhas para cá, também falta conversão. Humilha os outros. Mas vai congregando, que ainda hoje, nós vamos voltar para casa mais convertidos ao Senhor. Tá bom, irmão? Pedro deixou a fogueira, foi chorar. Hoje você vai deixar a fogueira que te prende e vai continuar andando com Cristo na face desta terra. E com Ele haverá ajuda, haverá proteção. Ele é e será eternamente o teu, o meu e o nosso provedor. Estás aqui, Ele está provendo o que você precisa.
Estás aqui, Ele está cuidando da tua casa, provendo o que a tua casa precisa. Ele está provendo uma porta para você ganhar o teu pãozinho. Ele está mexendo na onde a complexidade é grande, a porta não abre e ninguém lembra, e a coisa vai, e o tempo passa e o dinheirinho não sai. Ele é provedor. Aleluia! Você vai repetir esta frase, glória a Deus, o meu provedor. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, Vila Ré, dia 22 de maio de 2025, um culto glorioso, aonde a nossa querida Irmandade, irmãos, foi visitada por Deus neste dia de hoje, irmãos. Santo Deus, deixamos aí também os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? O que acontece na nossa vida, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. Compartilhe, irmão, essas pregações que nós colocamos aqui. Compartilhe nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Este Deus é muito maravilhoso, né, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.